Opa, nesse vídeo aqui eu vou comentar e mostrar um pouquinho do processo nesse cenário que eu uso aqui de background para os vídeos, né? Que foi o primeiro cenário, na verdade, que eu fiz. Eu pretendo fazer mais cenários depois e vou mostrar um pouquinho desse processo e comentar um pouquinho sobre ele, né? O que que eu fiz, como que eu fiz, mais ou menos assim. Eu não vou explicar muito básico, cada coisa que eu fiz, mas eu vou falar um pouquinho por cima, né? Enquanto vou deixar o vídeo rolando aí o time-lapse, né? Nesse comecinho aqui da arte, eu começo fazendo o esboço, né? Como toda arte, né? A gente começa pelo esboço, né? Primeiro. Então eu vou fazendo o esboço ali do chão. Vou já pensando um pouquinho em como que vai ser a perspectiva, mais ou menos ali. Claro que eu ainda tô aprendendo perspectiva, então eu não manjo tanto assim. Mas eu sei mais ou menos o básicozinho ali para me poder usar nas pixel arts, né? E depois eu vou fazendo um esboço, as camadas, né? Cada camada do background. Então eu começo pelo chão, depois eu vou fazendo as árvores e o resto, né? Que tem. E eu sempre gosto de deixar muito isso de profundidade usando esses elementos que ficam atrás, entendeu? Usando as camadas para dar essa imagem de profundidade na pixel art, sabe? Então eu vou fazendo essas árvores que ficam mais atrás, detalhando e tentando fazer o esboço. Geralmente esses esboços assim que eu faço com a mesa digitalizadora. Então, meio que eu uso a mesa para me ajudar a fazer as coisas mais, sabe, me expressar melhor. Porque fazer isso com o mouse é um pouco mais trabalhoso, é um pouco mais meio que muito, como posso dizer, meio que muito eu me sinto um pouco preso, sabe, quando eu vou fazer com o mouse. Fica um pouco aquele negócio meio travado. Então, com a mesa, usando a caneta na mesa digitalizadora, é muito melhor, sabe? É muito mais leve, eu quero dizer. Então, fica mais fácil para mim me expressar usando uma caneta do que usando o mouse. Mas depois eu uso o mouse para poder fazer com mais precisão os detalhes e trabalhar um pouco mais nos erros, né? Para tentar polir um pouco mais a arte, lapidar mais o esboço, né? Então é meio que isso, eu vou trabalhando ali em cada forma, usando shapes também, pegando também algumas referências de árvores também da vida real para tentar simular ali na pixel art, e eu vou dando essa profundidade usando essas árvores para mostrar o que está mais na frente, o que está mais atrás, usando também as cores, também a luz e sombra, né, para fazer essa imagem assim de parallax, eu acho que é assim que fala, na pixel art, né, nesse background aqui. Depois de todo esse processo, né, do esboço, eu começo já escolhendo mais ou menos a luz e sombra, né, que eu quero que tenha ali na cena. E aí eu vou trabalhando nessa luz e sombra, fazendo mais ou menos como que eu acho que tá certo, né, usando também como referência algumas imagens da vida real. E eu também gosto de fazer também na caneta as gramas. Eu gosto de fazer os negócios bem rabiscadinho mesmo, que pra mim parece um pouco mais realista, não, mais natural. Então eu não faço aquele negócio meio travado, eu tento fazer um negócio mais natural assim. Só que claro, que dá pra você fazer um negócio mais, como posso dizer, mais pré-pensado, sabe? Já fazendo aquele negócio já meio que um tile set em si, né? Então meio que eu vou começando a fazer isso, começando a trabalhar um pouco na luz e sombra e um pouco no esboço da luz e sombra também, nos detalhes, né? Fazendo esse esboço do detalhe da grama e tudo bonitinho. Eu coloco meu personagem aí no centro para poder testar como que tá ficando na tela, né? E aí eu vou brincando um pouco com as cores, vou mexendo, tentando adicionar mais profundidade também, adicionando essas gramas acima das árvores, né? Como se elas estivessem meio como se a árvore, tentando conectar a árvore ao chão, entendeu? Para ela não parecer que tá flutuando no meio da grama, tipo isso. E aí eu vou trabalhando usando a caneta para poder fazendo cada graminha e tudo bonitinho. Eu também depois fui mexendo um pouquinho mais no fundo, né? Mexendo mais no background atrás, nas nuvens, né? Claro que não vai aparecer muito as nuvens nesse cenário, até porque eu também fiz um cenáriozinho
um tamanho bem pequenininho, então não deu pra me colocar muito detalhe do céu, mas tá tudo bem, né? O importante mais ou menos é isso aí que eu tô querendo mostrar mesmo. Então eu vou tentando colocar alguns detalhes na escuridão, né? Algumas gramas, alguns como se fossem uns arbustos ali no fundo, né? Também para ajudar um pouco mais na perspectiva, né? Não vou mentir, teve um momento nessa arte aí que eu fiquei com preguiça de fazer cada grama aleatória e aí eu decidi só partir para um tileset pronto. Fiz um tilesetzinho ali, como se fosse um brush, na verdade eu fiz um brush de grama, de folha. Parece muito de árvore, mas eu decidi deixar assim mesmo, que eu achei bacaninha. E fui colocando ali na tela, tipo, tentando pincelar, entendeu? Pensando como que ficaria mais legal, né? E colocando ali do que eu acho que fica mais natural, aleatoriamente mesmo. Alguns ficam um por cima do outro, mas eu deixo assim mesmo. Fui fazendo assim, fui testando também para ver se estava funcionando. E tudo eu vou fazendo por camadas, então claro que nessa arte aí eu tava fazendo uma arte muito assim com preguiça, não vou mentir. Então acabou que eu fiz um background um pouco meio desorganizado, sabe? Eu não usei as camadas tudo certinho, mas eu tentei fazer algo bonitinho, simples, mas bonitinho. Claro que eu pretendo fazer outros backgrounds, fazer uns backgrounds mais trabalhados, né? Eu fiz algo bem simplesinho para testar também nos vídeos como é que ia ficar e se ia ficar bacana. E meio que foi isso, eu vou trabalhando, colocando, usando esse brush aí que eu fiz para poder fazer a grama, também vou testando também a cor e também o que eu acho que funciona mais, porque nem sempre colocar muita luz e sombra, muitas cores é o caminho. Claro que é bacana, eu gosto de usar várias cores. Claro que tem gente que gosta também de usar menos cores e tudo, que também é interessante. Só que eu prefiro usar bastante cor, só que eu tento não usar tanto quando eu vejo que tá ficando muita coisa. Então eu tento tirar um pouquinho. E aí eu vou finalizando a arte, vou começando a lapidar os pixels, né? Meio que eu vou mexendo, vendo que tá errado os doubles, os jags, né? Que nem nessas árvores aí, elas estão cheias de doubles, né? De jags também. Então eu vou dando uma mexida. Na verdade, doubles não, né? Mas tem muito jag, muito errinho assim, que eu vou cortando, né? E tentando consertar, tentando polir mais. Claro que ainda eu acho que ficou alguns erros, talvez eu deva ter esquecido algum erro ali aqui, mas eu tentei consertar eles e deixar um pouquinho bonitinho a arte, né, finalizada. Eu também tentei colocar como se a árvore tivesse algumas gramas também em cima. Umas gramas não. Também tentei colocar como se tivesse em cima das árvores algumas folhas, sabe? Uma coisa assim. E aí eu fui deixando tudo mais escuro também. Porque eu queria fazer algo meio de terror mesmo. Não terror, mas passar aquele arzinho meio de floresta escura. Ou algo assim, sabe? Uma floresta mais assim, na escuridão, tipo isso. Depois eu fui trabalhando nos detalhes da árvore, né? Trabalhando em cada detalhezinho da árvore e deixando ela mais bonitinha, né?
E por fim, eu finalizei a arte, coloquei, testei um pouquinho, depois eu fui testando um pouco mais das cores e tudo. Eu não sei se eu mexi mais nela depois, porque eu acabei não gravando, eu acho que era... foi meio uma burrice minha, pra não ter gravado todas as etapas, mas aí depois que eu terminei, um pouquinho eu deixei ali e fui já tentar testar, porque eu tava querendo colocar logo no vídeo, tava ansioso para colocar no vídeo logo esse background, porque eu queria fazer uns vídeos mais trabalhados, né, com o meu bonequinho na tela e tudo. Então eu corri para fazer, então talvez não tá tão perfeito, eu sei que tem alguns errinhos aqui e ali que eu deveria ter parado um pouco mais para trabalhar, mas é isso aí. Eu acho que eu consegui passar a ideia, eu acho que ficou interessante. Me diz aí o que você achou, se tá bonito, se tá bacana, né? Pode ter bastante erro, mas eu acho que ficou interessante. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado por ter chegado até aqui. E se tiver algum feedback, alguma coisa para esse background, pode deixar aí no comentário. E também se tiver alguma ideia de background, quem sabe, que eu posso criar depois para colocar nesse boneco aqui, nele, né? E também usar também o background em outros projetos, quem sabe. E também gravar o vídeo e postar aqui, né? Falando um pouco do processo desse background também, quem sabe. Eu pretendo fazer vários outros backgrounds depois para colocar o meu bonequinho flutuando nele, né? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like aí. E se puder, se inscreve aí no canal para ver mais conteúdos como esse, né? E é isso. Até a próxima.